Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre os resultados do segundo turno das eleições municipais de 2024, a escalada de violência política no país, o crescimento de empregos formais e muito mais. Eu sou Larissa Sarmento e esse é o 13 Minutos, o podcast de notícias semanal da Rede PT de Comunicação. No segundo turno das eleições municipais, o PT consolidou o crescimento e fortalecimento do campo progressista com vitória em cidades estratégicas, expandindo o número de prefeituras conquistadas no primeiro turno e passando de 248 para 252. Em vídeo nas redes sociais, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, comemorou o resultado. E eu quero agradecer e parabenizar a nossa militância, que mais uma vez foi à luta com uma garra extraordinária. Nossos candidatos e candidatas cresceram muito na campanha do segundo turno, em todas as cidades em que o PT disputou, diretamente ou apoiando aliados. Parabéns para a nossa militância de Fortaleza, Camaçari, Mauá e Pelotas, em que ganhamos as eleições de segundo turno. Conquistamos novos eleitores e ampliamos novas alianças em muitas outras cidades. Defendemos nossas ideias, nosso campo político e o governo do presidente Lula. Parabéns aos candidatos e candidatas que levantaram essa bandeira e fizeram o justo combate nas eleições. Cada um e cada uma de nós sai dessa campanha com o compromisso de seguir lutando por nosso objetivo maior, que é construir um Brasil melhor e mais justo, reelegendo o presidente Lula em 2026. A presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann concedeu uma entrevista coletiva logo após a reunião da Executiva Nacional em Brasília na segunda-feira, em que fez um balanço sobre o resultado das eleições e falou das expectativas para as eleições de 2026. Na nossa avaliação, há um processo de reconstrução do partido nas eleições municipais. É óbvio que, por ter a presidência da República, havia uma expectativa do PT ter números maiores do que teve. Eu diria que até uma expectativa mais externa do que interna, mas havia essa expectativa. E isso mostra que o fato de você ter o governo federal necessariamente não quer dizer que você vai ter vitórias nas eleições municipais. Assim como você ter a maioria dos prefeitos nos municípios não significa que você vai ser derrotado nas eleições nacionais, que foi o que aconteceu conosco em 2022. Nós praticamente não tínhamos apoio de prefeitos pelo país afora, de prefeitos e governadores, a não ser os nossos. Então, acho que isso também é importante a gente deixar claro. E que nós estamos vivendo, sim, um ciclo, um contrafluxo de direita e de extrema-direita no país. O Café PT da segunda-feira conversou com Pedro Rousseff, vereador eleito pelo PT em Belo Horizonte, sobre a participação dos jovens na política. A nossa eleição, ela foi uma resposta a tudo aquilo que a gente vem passando e vem sofrendo ao longo dos últimos anos em relação a ataques homofóbicos, racistas, ataques contra a nossa democracia, e que agora a esquerda e a centro-esquerda encontraram alguém que de fato é jovem, é combativo, que faz o embate, que vai para cima e que, acima de tudo, sabe mexer e se utilizar das redes sociais para disseminar a verdade. Na última terça, o senador pelo PT de Sergipe, Rogério Carvalho, falou ao jornal PT Brasil sobre a escalada de casos de violência política no país nas últimas eleições municipais e analisou as causas desse fenômeno. Nós vivemos vários tipos de violência nesta eleição. A violência institucional, o abuso do poder político, administrativo, bem como o uso da força direta e a agressão direta de ambos os lados, né? Principalmente da parcela que representa esse campo da extrema-direita ou desses radicais, que não sei o que a gente pode chamar, se de extrema-direita ou radicais ou pessoas que não têm a menor noção de civilidade no processo eleitoral. Então, no Brasil inteiro e no nosso estado, tivemos
Não um caso, não 10 casos, não 100 casos, mas milhares de casos de violência de diversas naturezas, o que compromete bastante o processo democrático. Na quarta, foi a vez do jornal PT Brasil conversar com Janaína Fernandes, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT. Ela falou sobre os avanços conquistados com as políticas afirmativas e analisou os principais desafios para sua implementação no país. As políticas de ações afirmativas, elas são vários desafios, né? Antes da gente chegar na implementação, tem todo um contexto que passa pelo racismo institucional, pelo próprio racismo estrutural, a argumentação de que as políticas elas são discriminatórias e não são de forma adequada para lidar com as desigualdades raciais, o próprio desequilíbrio entre o que é igualdade e os direitos individuais, né, e a importância de encontrar esse equilíbrio na promoção da igualdade racial e a garantia dos direitos, a própria falta de conscientização, né, é um dos pontos que eu também destaco aqui como um dos grandes desafios para implementar as políticas públicas, né? Um outro contexto são as subrepresentações, que eu acho que é um dos aspectos que também dificulta tudo isso. Na quinta-feira, o jornal PT Brasil conversou com Amaro Pereira, prefeito eleito pelo PT em Ipaporanga, uma cidade de cerca de 11 mil habitantes que fica no interior do Ceará. E neste ano elegeu para prefeito, vice-prefeito e todos os seus 9 vereadores candidatos do PT. Então, as nossas políticas públicas ela já nascem do interesse das pessoas, de escutá-las, já nasce do interesse de escutá-las, de ouvi-las, os anseios. Eu fiz uma campanha política onde eu visitei todos os distritos, localidades, população, e pude escutar os maiores interesses da nossa população. Então, é voltado em cima disso que o Executivo mandará projetos para ser executados e votados pelo Legislativo, onde eu tenho certeza que o nosso Legislativo também escolhido, né, referência desse nosso trabalho em conjunto, também terá autonomia de fiscalizar, de dar sua opinião. Nosso gabinete tem porta aberta para o nosso legislativo. E o mais interessante, Matheus, que nós já vemos com essa hegemonia em 2 anos. Nem todos foram eleitos pelo PT, mas agora nós estávamos com a Câmara toda já afiliada ao PT. Então, nós temos 2 anos já de muita experiência trabalhando dessa forma. E se o resultado da eleição deu essa expressividade, então é sinal que uma Câmara unânime trabalha assim pelo povo. O podcast Pode Tremer dessa semana recebeu Guilherme Barbosa, diretor de articulação e fomento de programas e projetos da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, para um papo sobre a atuação das juventudes no governo federal e a renovação dos espaços políticos. Durante a entrevista, ele falou sobre o papel da Secretaria Nacional de Juventude, a SNJ. A SNJ, né, vamos tirar dessa siglazinha, a Secretaria Nacional de Juventude, que é o órgão do governo federal que organiza e articula o conjunto das ações do governo federal para com a juventude brasileira. Segundo o Estatuto da Juventude, né, que foi aí aprovado em 2013, logo depois daquelas manifestações, o conjunto daquelas lutas, o Estatuto determina que juventude no Brasil é considerado de 15 a 29 anos, do ponto de vista da proteção do Estado, né? Então a SNJ, a Secretaria Nacional de Juventude, é esse órgão central no governo federal, que está lá na Presidência da República, então pertinho do presidente, para conseguir articular esse conjunto de ações que o governo federal realiza, que atingem diretamente esse público que é essas pessoas de idade entre 15 a 29 anos que nós chamamos de juventude brasileira. Então, esse grande órgão que precisa estar ali para organizar tudo isso, para fazer a juventude brasileira se sentir representada e também amparada pelo Estado brasileiro com relação às suas políticas e ações. O Brasil criou quase 248 mil novos empregos formais em setembro de 2024, uma alta de 21,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Acompanhe a reportagem. Todas as unidades da federação fecharam setembro com saldo positivo na geração de vagas com carteira assinada. A previsão do Ministério do Trabalho é que até o final do ano o Brasil tenha gerado mais de 2 milhões de empregos formais.
Durante a entrevista à imprensa, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi questionado sobre possíveis cortes no seguro-desemprego e abono salarial. A revisão de gastos é um tema em que o governo Lula vem sendo pressionado pelo mercado financeiro. Segundo Marinho, não existe debate no governo sobre cortar recursos de nenhum benefício. E o presidente Lula tem falado várias vezes: vamos buscar recursos onde eles existem, não no pelo, nas costas, no lombo do trabalhador. Não tem debate cortar bônus. Não tem debate cortar seguro-desemprego. Não tem debate acabar com a multa de fundo de garantia. Até porque não resolveria absolutamente nada. O Café PT dessa sexta conversou com Boas Mavangu, professor, escritor e chefe da divisão internacional da Fundação Cultural Palmares, que fez uma análise sobre as origens da discriminação racial no Brasil. Precisamos entender como foi construído o Brasil. Aí que está a resposta. Aquela euforia, aquela abolição que é tão louvada no discurso comum, é simplesmente o maior crime contra a humanidade. Porque é importante tirar as correntes de uma pessoa e proibir ele de ser um ser humano é um crime. Porque ele desampara, a pessoa sai, mas sai completamente desamparado. Não é ressarcido, não tem direito à cidadania, não tem direito a estudo nem à terra. Mesmo que ele chegar a comprar a própria euforia, a própria liberdade, ele nunca vai ser considerado um cidadão. Agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na quarta, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele participou da cerimônia de lançamento da Missão 3, etapa mais recente do programa Nova Indústria Brasil. Na quinta, Lula se reuniu com governadores para discutir o novo plano para a segurança pública no Palácio do Planalto. E é uma reunião em que a gente não vai resolver todos os problemas da segurança pública em apenas uma reunião. Mas a gente quer que o companheiro Lewandowski comece a discussão apresentando a proposta da PEC que será enviada ao Congresso Nacional, mas a gente quer ouvir os governadores e a gente gostaria que os governadores falassem de outros problemas que tem a segurança pública. E nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessárias, quantas reuniões for necessárias, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional, que está espalhado em estados que há 20 anos atrás eles não estavam e que agora estão. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, curte, compartilha, comenta. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.